Então, boa noite a todos e a todas. Nós iremos retomar a disciplina ou curso sobre as utopias clássicas e hoje nós iremos retomar a utopia de Bacon, particularmente na sua última obra inacabada, intitulada A Nova Atlântida, escrita em 1623, mas só publicada em 1627, como eu já falei, né? Um ano após a morte de Bacon. Bacon nasceu em 1561 e morreu em 1626, ok? 1626. E a Nova Atlântida foi publicada em 1627. Hoje, minha intenção é ler algumas passagens dessa obra, tá? E tomar essa exposição como terminada, a Nova Atlântida, de Bacon. Então, meus queridos, minha ideia hoje é que nós tenhamos uma leitura de algumas partes, né, da Nova Atlântida. Eu estou usando essa versão aqui do Coleção dos Pensadores, tá certo? Né, essa cor laranja, o vinho, né, o bacon, ok? E no final tem a Nova Atlântida. Esse texto, Nova Atlântida é a última obra nessa versão aqui, tá certo? Então, eu vou lendo algumas passagens e vou dizendo a página, certo? E vou dizendo os parágrafos, caso alguém tenha outra versão. Então, a Nova Atlântida, escrita em 1923, escrita, mas só foi publicada em 1627, né? E um ano após a morte do Bacon, foi em 1626, ok? Eu já falei, a Nova Atlântida é um ideal de uma sociedade o quê? Científica, de uma sociedade tecnológica, que a ciência, né, esteja a serviço o quê? Da sociedade, que a ciência esteja a serviço o quê? Do homem, que a ciência esteja a serviço da humanidade. É muito parecido com Platão, né? Quer dizer, o conhecimento a serviço da sociedade e a sociedade a serviço do conhecimento, da educação. Qual é o papel da República Platônica? Formar os homens, né? Formar os homens para o bem, para a polis, para a comunidade. Mas uma vez o homem formado, ele também tem o quê? Como ele foi formado para a comunidade, ele vai contribuir para a comunidade, né? Ele tem uma consciência comunitária, né? Uma consciência, vamos dizer assim, coletiva, vamos dizer assim, de polis, né? Ou seja, que ele também, como ele recebeu a educação, recebeu o conhecimento, ele também tem que, uma vez formado, repassar isso, né? Então, esse ideal platônico também está aqui na Nova Atlântida de Bacon. Em que sentido? Que a sociedade tem que estar a serviço da ciência. A sociedade, a política, né, o Estado, a sociedade organizada, o que é o Estado? É a organização da sociedade, a organização política da sociedade. Que a organização política da sociedade esteja a serviço da ciência, que ela crie condições para o desenvolvimento da ciência. E a ciência, uma vez, né, criada, uma vez desenvolvida, tem que estar o quê? A serviço da humanidade, a serviço do homem, né, para o império do homem. Para que a ciência? Para vencer a ignorância, né, vencer as limitações, né, nossas, certo? Ou seja, tirar nós, os seres humanos, das trevas, da escuridão. A ciência como meio, né, de formação, meio de esclarecimento, que também é uma visão socrática e platônica. O conhecimento forma o homem, o conhecimento dá luz ao homem, né? O conhecimento possibilita o homem conhecer o mundo, se apropriar do mundo. Esse ideal socrático e platônico também está aqui, né, nesse ideal de uma sociedade tecno-científica baconiana, da Nova Atlântida. Ou seja, a cidade, né, a Nova Atlântida, está a serviço do quê? Da ciência, está a serviço do quê? Do conhecimento. E o conhecimento, uma vez instituído, uma vez avançado, ele está a serviço do quê? Também da sociedade. O que é que Platão quer? Que uma república, né, ideal esteja voltada para a educação, para a formação do homem, né? E seleciona os indivíduos de acordo com as suas aptidões, de acordo com a sua natureza. E aqueles que tiveram mais educação, mais formação, como eles receberam do Estado, eles têm um papel o quê? De retribuir ao Estado, de retribuir à sociedade. Tudo bem, de Bacon, né? A política não é contra a ciência. A política não é para atrapalhar, é para criar as condições para o desenvolvimento da ciência.
E uma vez a ciência, né, estando desenvolvida, ela está a serviço também do Estado, a serviço da sociedade, a serviço do homem, a serviço do bem-estar da humanidade. Qual é o fim da ciência? Nos livrar da ignorância, né? Nos livrar da escuridão, nos tirar da escuridão. Né? Então, a ciência significa o quê? A vitória do conhecimento sobre as trevas, né? Do conhecimento sobre as nossas limitações. Segundo, a ciência é para quê? Sendo investida, né? Pela política. A ciência também tem um sinônimo de trazer as condições da vida, desenvolver, né, a natureza, desenvolver as condições materiais, né, com tecnologia, com ciência, com técnica, com máquina, etc., produzir mais, ter mais abundância, ter mais condições para satisfazer o quê? As nossas necessidades. Né? Quer dizer, nós temos no século XXI hoje, possivelmente pode ter, né, dificuldade de termos alimento para todos, né? Termos condições, termos matérias-primas para todos. Né? Quer dizer, talvez a gente tenha dificuldade de ter recursos materiais, recursos naturais para tirarmos alimentos, né? para, para os cidadãos. Né? Então, talvez o século XXI, em seguida, o 22, né? E em diante, a gente tenha essa dificuldade. Como ter recursos para garantir a nossa subsistência. E aí, para Bacon, a ciência seria um meio. Né? À medida que ela vai desenvolver técnicas, né? Vai desenvolver tecnologias, ela pode o quê? Produzir mais, né? Ter mais abundância em menos tempo. E aí garantir a satisfação das necessidades, né? Garantir a sobrevivência, a produção e a reprodução humana. Então, a ciência, significa a vitória contra a ignorância. A ciência é a vitória contra a escassez, contra a miséria. Quer dizer, a ciência seria um meio para que não haja miséria, desigualdade social. Terceiro, a ciência também é a vitória, né? Não só de uma produção para que o homem viva, mas como viva também de forma qualitativa, né? Não só viver, comer, ter o que beber, mas também ter uma vida prolongada, né? Com as condições materiais, mas um prolongamento, uma extensão da vida com qualidade. Não basta só comer, não basta só beber, mas comer e beber de forma qualitativa. Esse é o papel da ciência para Bacon, né? Então, aqui a Nova Atlântida, né, ela começa, no primeiro parágrafo, mais ou menos, falando os relatos, como os navegantes encontraram essa ilha. Primeiro parágrafo, certo? Muito parecido lá com a Utopia de Thomas More, né? Sempre é um relato, né, de viajantes. Então, os viajantes aqui eles vão do Peru para, para a China e para o Japão, e nesse percurso do Peru para a China e para o Japão, essa navegação se perde. E ao se perder, essa navegação se depara com uma sociedade diferente, chamada justamente Atlântida. Como nós já tivemos uma Atlântida, né, que fora, né, referida por Platão, como eu falei aqui, no Timeu e no Critias, né, essa aqui é uma nova Atlântida, tá certo? Ou seja, não é uma Atlântida que vai ser derrotada pela natureza, pelas inundações. É uma nova Atlântida que, mediada pela ciência, vai vencer a natureza, né? Vai colocar a natureza sob o império humano, ok? Então, o primeiro parágrafo relata né, essa descrição dos navegantes perdidos, e eles vão se deparar com essa cidade chamada a Nova Atlântida, certo? Vou ficar surpreso porque não existia no mapa. Né? Os atlantes se escondiam de outras civilizações que eles tinham medo de serem invadidos, né? Terem guerras, etc. Eles viviam praticamente escondidos, né? E ninguém tinha conhecimento dessa sociedade. Okay? Então, todo o primeiro parágrafo vai falar, ok, dessa ilha, né? E como os navegantes estavam doentes, certo? Né? Os responsáveis pela ilha, pela sociedade utópica, vai permitir que os navegantes desçam e permaneçam na nova ilha enquanto eles, né, se recuperam. Mas com um compromisso de, uma vez estando ali, dois compromissos. Não relatar para ninguém a existência da Nova Atlântida, onde ela está, né, onde ela se localiza,
Seria esse um compromisso, é chamado o almirante, né, o responsável pela sociedade utópica, né? A Nova Atlântica coloca essa condição, olha, a gente deixa vocês aqui, né, desembarcarem, a gente vai cuidar de vocês, mas contanto que essa cidade fique, vamos dizer assim, em segredo. E segundo, que o período que vocês ficarem aqui, vocês têm que aprender os princípios, né? Tá certo? Vamos dizer assim, utópicos, né? Os princípios dessa sociedade e repassá-los, né? Daí, esse relato aqui é como se o relator estivesse repassando o que ele vira, né? O que ele presenciara na, na Nova Atlântida, tá certo? Então, aqui é um relato, como se fosse um relato, de um dos tripulantes passando para a gente o que ele viu, juntamente com os outros, na Nova Atlântida, certo? Então, eles ficam lá, serão alimentados, serão bem cuidados, né? Mas com dois compromissos, como eu falei. Não relatar, né? Onde fica a Nova Atlântida, né? Ficar em segredo. Segundo, aprender esses princípios, né? Que estão postos nessa sociedade, observar, quer dizer, deixar esses princípios entrarem, né? E levar isso para outros povos, né? Era muito típico das navegações. O que são as navegações? Não? Sempre o quê? Conhecer outros povos, né? Trazer nova cultura e também pegar novas culturas, uma troca de cultura, né? Uma troca de conhecimento, uma troca, né? de experiência. Tá certo? Eu, quando eu estava na Alemanha, por exemplo, né? Eu fazia questão de aprender, né? E não de ficar fechado, e não de querer ser o brasileiro, né? Mas não, e não também, né? Tá me tornando um alemão. Não, mas deixar também a cultura alemã entrar em mim, uma oportunidade de aprender o diferente, né? E não ficar comparando ou, né, rejeitando a cultura alemã. Eu fiz o doutorado lá e fiz o pós-doutorado, né, em outra cidade. Eu fiz em Kassel, aí depois eu fiz em Münster, né? Münster. Passei uma época em Göttingen, né? E eu tomei isso para mim, né? Deixar a cultura alemã entrar em mim, tá certo? Né? Comer as coisas alemãs, tá certo? Viver a cultura deles, né? Imerso. Isso é uma riqueza para mim. Né? Não ficar rejeitando a outra cultura, então aprender. Então é isso que querem os atlantes, que os tripulantes vivam, né, a cultura, os princípios dessa sociedade utópica, que eles sintam, né? Eles têm esse compromisso de absorver esses princípios, né? E o almirante aceita, né, o responsável pela população, que eles vão ficar lá, vão ficar em segredo, não vão revelar, porque tem muitos doentes, eles estavam perdidos, então eles perderam toda a alimentação, muitos tripulantes ficaram doentes, né, enfermos, então eles deram, né, assim, glória ter encontrado a cidade, que ela, né, mesmo ela não queria, ela não recebe estrangeiros, né, só receberam esses estrangeiros nessa, porque estavam doentes, né, eles estavam enfermos e estavam sem alimentos. Então, por questão de solidariedade, a cidade aceita receber, mas ela, em princípio, diz até o tripulante: olha, nós não aceitamos estrangeiros aqui, né, nós não aceitamos pessoas que não sejam da própria cidade. Mas eles abriram exceção tendo em vista, né, a escassez de alimentos dentro da embarcação e muitos, né, tripulantes estavam enfermos. Né? Então eles disseram: olha, a gente aceita vocês ficarem aqui, a gente alimenta vocês, vamos cuidar de vocês, mas contanto que vocês tenham esse compromisso. O almirante aceita, repassa para os tripulantes, eles aceitam também, e aí começa, né, a história. Aqui é como se fosse um tripulante contando para nós justamente, né, isso que os tripulantes da navegação se comprometeram com os responsáveis pela essa nova Atlântida, tá ok? Então, o primeiro parágrafo vai falar, né, do encontro dessa cidade, tá certo? Daqui a pouco eu falo, né, como é que a cidade, a gente volta para ela, tá ok? Né? Aí vamos pular, aí quem tá com a outra versão, né? Então, tem um parágrafo, dois parágrafos, três, quatro, cinco parágrafos. No quinto parágrafo, fica na página 230, 227. Então, quem está com a versão, no quinto parágrafo. E dentro desse parágrafo tem períodos, né? Letras grandes. É mais ou menos a 15ª, a 15, letra grande. Diz assim, ele vai falar aqui, né?
seria bom, eu marquei todo o parágrafo, mas para não ficar muito longo, não ficar cansativo, aqui ele vai falar ó, que eles vão ficar lá esses dias, né? Tá certo? É, né? E, tá certo? E eles deram esses 3 dias para se iniciarem, né? Para se converterem ó, aos ideais de uma sociedade utópica, né? Então eles têm esse compromisso de ouvir, né? De tentar internalizar os princípios comunitários, né? Os princípios, vamos dizer assim, né? De uma sociedade universal comunitária ela não é só uma sociedade científica, ela é uma sociedade também utópica, comunitária, né? Ou seja, que visa o bem comum. Não é uma sociedade científica onde tem desigualdade, não. Ela não tem miséria, não tem desigualdade, né? Ela tem pouca doença, ela festeja a longevidade, ela festeja, né, a velhice, tá certo? Então, é importante que os tripulantes internalizem esses princípios e que levem para a sociedade. Diz assim, olha, além disso, aqui, né, relatando, estamos entre um povo cristão, cheio de piedade e humanidade. Isso que o menino falou, o dele, na aula passada, que religião, o Messias. Messias, né? Mas é porque o cristianismo é muito presente, né? Nessas embarcações, né? Nessas viagens, tá certo? Mas, como eu falei, não tem um fundamento, assim, de última instância, o cristianismo. Então, ele falando, relatando, né? Além disso, estamos em. Como é que é essa sociedade atlântida, né? Estamos entre um povo cristão, cheio de piedade e humanidade. Não permitamos que nossos semblantes deixem transparecer nossas apreensões ou nossos vícios e indignidade. Ainda mais, como nos encerraram, né, certo? Entre essas paredes por 3 dias, eles vão ficar lá 3 dias e recuperam, né? Quem sabe não terá sido para observar ó, nossas maneiras e educação. E não nos mandarão embora, se acharem más. Dar-nos-ão mais tempo, se as acharem boas? Pode ser que estes homens que nos atendem não estejam vigiando. Portanto, por amor de Deus, e visto que amamos o bem-estar de nossas almas e corpos, comportemo-nos como deve ser para estarmos em paz com Deus, que encontraremos benevolência nos olhos desse povo. A nossa tripulação, a única voz, né, agradeceu-me o bom aviso, prometendo-me viver com sobriedade e educação e sem dar a menor ocasião do agravo. Passamos assim os 3 dias alegremente, tá, e sem preocupação, esperando o que seria feito conosco quando expirassem. Durante esse tempo, tivemos a cada hora a satisfação de ver melhorarem nossos doentes, né, estavam enfermos, que se acreditavam colocados em alguma milagrosa fonte de cura, já que tão bem e tão prontamente se recuperaram. Né, que não pode ir além dos muros da cidade, né? Vamos falar aqui um pouco que essa sociedade ela é utópica, né? Aqui vai aparecer nesse parágrafo seguinte um pouco, né, um conceito de utopia como lugar, né? Que ainda não é um lugar de consolo, de alívio aos sofrimentos, certo? Um lugar de paz e prazer aos homens, etc. Esse parágrafo seguinte. No 12º período, tá? Desse parágrafo seguinte, seria acho que é o 16º, um 16. Ó, diz assim, pois percebereis que, qualquer que seja a resposta, não ficareis sem a nossa proteção. Somente isto preciso dizer-vos que nenhum de vós deve ir além, né, de um carão, né, que é 1,5 milha entre eles. Ou seja, não vai além dos muros da cidade, sem permissão, né, falando para os tripulantes que acabaram de entrar na cidade. Respondemos, depois de nos entreolharmos, admirando esse tratamento amável e paternal, que não sabíamos o que dizer
ou não temos palavra para expressar nossos agradecimentos. Os tripulantes, né, chegando à cidade, desceram na embarcação e são recebidos pelos novos os atlantes, né? E que seus oferecimentos nobres e espontâneos tornavam desnecessária qualquer pergunta. Parecia-nos ver diante dos olhos o quadro de nossa salvação no céu. Porque eles achavam que iam morrer, né? A tripulação, estavam perdidos, etc. Há pouco, quase nas garras da morte. E agora nos encontramos, ó, aqui, ó, num lugar, a utopia, ó, num lugar onde só havia consolo. Quanto à ordem que nos foi dada, né, não a deixaríamos de obedecer. A ordem de não, né, não falar desse local e a ordem de tentar aprender os princípios da cidade. Ainda que parecesse impossível não se inflamar em nossos corações o desejo de percorrer essa terra sagrada e feliz, né? Uma utopia, ok? Aí acrescentamos que antes se haviam de ficar presas nossas línguas no céu e nossas bocas, do que esquecerem nossas preces da sua venerável pessoa e toda a sua nação. Também, humildemente, lhe pedimos que nos aceitasse como seus verdadeiros servos, como tão justo direito quanto o que a qualquer homem sobre a terra tenha estado obrigado, e que depositávamos a seus pés tanto nossas pessoas como tudo que possuímos. Dissemos, disse-nos então que era um sacerdote e buscava recompensa do sacerdote, nosso amor fraternal e o bem de nossas almas e corpos. Retirou-se a seguir com os olhos marejados de ternura, deixando-nos confundidos pela alegria e afeto, dizendo entre nós que tínhamos vindo a uma terra, né, a uma terra de anjos, que nos pareciam diariamente e antecipavam comodidades em que não pensávamos e muito menos esperávamos. Aí no parágrafo seguinte ele vai falar, né? É, aí vai contar um pouco a história, né? A história dessa cidade, tá certo? Ok? Como surgiu essa ilha, né? Tá certo? Ok? Esse parágrafo também é um parágrafo importante, vai falar um pouco da história, né? De como é que essa cidade surgiu. Aí mais ou menos esse parágrafo, mais ou menos no período, no quarto período, diz assim, ó, nós desta ilha de Benzalém, né? Pois assim chamava em nossa língua. Encontramos-nos na seguinte situação, em virtude da nossa solidão, eles vivem, né, separados de outros países, né, e das leis do segredo em que mantemos nós, ó, né, ó, e das leis do segredo em que mantemos nossos viajantes e da rara admissão de estrangeiros, conhecemos bem a maior parte do mundo habitado. Eles viajam, né, eles conhecem outros países, mas eles não revelam onde moram, né, onde habitam, né, certo? E da nossa parte somos desconhecidos. Portanto, como é mais apropriado que faça perguntas àqueles que sabem menos, é mais razoável para nosso entretenimento que elas partam de vós do que de mim, né, para conhecer a cidade. Respondemos como que humildemente agradecíamos, né, nos permitisse esse proceder e que pensávamos, pelas provas que tínhamos, não haver no mundo coisa mais digna de ser conhecida que o estado dessa terra feliz, né? Aí, sentido utópico, né? Aí ele vai falar aqui, né? É, mas, acima de tudo, dissemos, desde que foi possível o nosso encontro procedeste, que éramos de diferentes confins do mundo, e esperávamos que nos encontraremos seguramente de novo, um dia no Reino dos Céus. Desejávamos saber quem foi ó, o
apóstolo, né, dessa nação. E como foi ela convertida em fé, né? Aí ele vai falar, né, da criação da cidade, as leis, né? Aí tem esse parágrafo seguinte, tá certo? Que vai falar, né, da casa de Salomão, que é uma espécie da sede organizadora da cidade, a casa de Salomão, né? Que é uma espécie de parlamento, ou uma organização de sábios, né? De pessoas peritas, capacitadas, né? Peritos capacitados, que administram essa cidade. Quer dizer, quem administra a cidade não são políticos, né? São pessoas capacitadas. Então, as pessoas capacitadas têm uma comunidade chamada a Casa de Salomão. A Casa de Salomão é como se fosse a organização, né, técnico-científica dessa sociedade. Então lá tem filósofos, tem sociólogos, tem pedagogos, né, tem médicos. Então, os responsáveis pela organização da sociedade são pessoas mais capacitadas, né? As pessoas mais reconhecidas no campo da ciência. Né? E aí eles administram essa cidade numa casa chamada, uma casa científica, uma casa de pesquisa, né? Que é a casa de Salomão. Aí nesse parágrafo, no penúltimo período, diz assim, né? Aí vai falar também que essa cidade ela vive de acordo com as leis da natureza, né? Pois as leis da natureza são tuas próprias leis, e não as modificas a não ser por um grande motivo, nós humildemente, né? Mostrar que a cidade está de acordo com as leis da natureza, etc. Aí vem um parágrafo, dois parágrafos, no terceiro parágrafo, né, ele vai falar um pouco que a ilha é desconhecida, que ela é isolada, né? Certo? Mas lá tem muito livro, tem muito conhecimento, eles conhecem línguas, né? Eles conhecem os atlantes, conhecem muito bem o latim, conhecem muito bem o grego, conhecem o hebraico, né? Certo? Conhecem o espanhol, né? Certo? Falam inglês, né? Então, assim, é uma cidade culta, né? Tá certo? Eles cultuam o grego, o latim, o hebraico, o espanhol e o inglês, né? Certo? Então, nesse parágrafo que eu li, né, da natureza, um parágrafo, dois parágrafos, um terceiro parágrafo, ok? Terceiro parágrafo, mais ou menos um período, dois períodos, três períodos, quatro períodos, cinco, seis. No sexto período, né, nas últimas linhas, na página 231, diz assim: dissemos que observamos bem tudo o que disseram anteriormente, que esta ilha feliz, né, onde agora estávamos, era conhecida de poucos, apesar de conhecer a maior parte das nações do mundo, né? Eles conheciam as nações, outros países, mas outros países não conheciam essa sociedade, o que nos parecia verdadeiro, considerando que conheciam os idiomas da Europa, né? Os atlantes, né? Então, eles conheciam o grego, o latim, como falei, né? O hebraico, o espanhol, o inglês, né? E muito de seu estado e assuntos, e que nós, na Europa, nunca tivemos a menor ideia, né? O indício da existência dessa ilha, dessa sociedade. O que achávamos assombrosamente estranho, pois todas as nações têm conhecimento entre si, seja por viagens aos outros países, seja pelos estrangeiros, né, que a elas vêm, e ainda que aquele que viaja a um país estranho, em geral, aprende mais através da vista que aquele que permanece em casa, fazendo-os através de relatos dos viajantes. Mas ambos os meios são suficientes para promover o mútuo conhecimento, certo? Porém, em relação a esta ilha, nunca né, ouviramos falar. Né? Nunca tivemos conhecimento dessa sociedade. Né? E ela não é atrasada, ela é avançada, ela conhece, né? O inverso, ela conhece as nações, né? Os países europeus. Aí diz assim, mas quando a terem conhecimento de línguas, livros, né, assuntos daquilo que fica a tal distância, era algo que não sabíamos explicar,
pois nos parecia condição e atributo de poderes e seres divinos, porque permaneceram escondidos e invisíveis para os outros, mas ao menos terem os outros abertos e claro diante dos olhos. Aí falando que a sociedade, né, tem conhecimento, aí teve esse parágrafo. Aí vem um parágrafo, pula um parágrafo, um próximo parágrafo na página 233, certo? Vai falar, né, que a Atlântida é uma sociedade desenvolvida. Pula um parágrafo próximo, na página 233. Pula um parágrafo próximo. Diz assim, ó, naquele tempo, esta terra, a Atlântida, né, era conhecida e frequentada pelos navios e embarcações de todas as nações antes citadas. E como soe acontecer, muitas vezes neles vinham homens de outros países que não eram marítimos, como persas, caldeus, árabes. Assim, quase todas as nações de poder e fama se reuniam aqui, né, na Atlântida, de quem temos alguns descendentes e pequenas famílias entre nós até hoje. Quanto aos nossos próprios navios, fizeram várias viagens, tanto ao estreito, a que chamais de Coluna de Hércules, como a outras partes do Oceano Atlântico e do Mar Mediterrâneo, tanto a Pequim quanto a Cambalu e Quincy, nos mares do Oriente, quanto nas distâncias costas da Tartária Oriental. Aí vai falar que, né, a Atlântida, tá certo? Essa Atlântida beconiana, né? Prosperou, tá certo? No próximo parágrafo, vai dizer assim, ó, ao mesmo tempo e depois de uma geração ou mais, os habitantes da grande Atlântida prosperaram, né? Ou seja, não fracassaram como a Atlântida antiga, né? Embora a narração feita por um dos nossos grandes homens seja a poética e a fabulosa, né? Aqui a poética e a fabulosa é fazendo uma alusão a Platão, no Critias e no Timeu, né? De que os descendentes de Netuno lá se estabeleceram, e dos magníficos templos, palácios, cidades e colinas, né? E dos múltiplos bons rios navegáveis, e dos diversos graus de acesso por onde os homens a eles se elevavam como se fosse uma escada para o céu. Embora seja poética e pareça fantasiosa, em grande parte é verdadeira, pois o referido país, né, a Atlântida, tem uma discussão muito grande entre os historiadores, né, muito. Tem vários livros sobre isso, se essa cidade realmente existiu, se é só uma criação de Platão. Muitos historiadores vão falar assim, que a cidade existiu, né, Atlântida, de fato ela foi inundada, tá certo? Houve um terremoto, etc. E tal, né? E aqui é como se fosse uma retomada dessa cidade, no sentido, né, metafórico por Francis Bacon, né? Por isso que é uma nova Atlântida, uma Atlântida que sobreviveu, vamos dizer assim, os sobreviventes, né, da velha Atlântida. Ó, né, em grande parte é verdadeira, pois o referido país, a Atlântida, assim como o Peru, então chamada, e também no México, tá, eram reinos orgulhosos, né? E o Platão vai dizer que foi, né, foi uma vingança de Zeus. A Atlântida era um país rico, né, e o povo era orgulhoso e também muito violento. Daí houve uma vingança de Zeus, aconteceu um terremoto, e do terremoto, né, teve uma enchente, e aí, com essa enchente, a cidade fora inundada e nunca mais fora encontrada, certo? Como se fosse uma vingança de Zeus a essa cidade. Né, ó? Eram reinos orgulhosos e poderosos em armas, navios e riquezas, tá certo? Tão poderosos que uma vez fizeram ambos duas grandes expedições, tal. Né? Aí vem esse parágrafo que eu estou falando, aí vai falar um pouco que essa a antiga, né,
A Atlântida, como já falei, né, fora destruída, né, pela inundação. Nesse parágrafo que eu estou lendo lá, mais ou menos no meio desse parágrafo, mais ou menos, nosso caso, a página 234, o parágrafo 233, né, começa assim, ao mesmo tempo e depois, né? Aí, na página 234, continua esse parágrafo, ele vai dizer assim, olha, em menos de 100 anos, a grande Atlântida foi completamente perdida, né, e destruída, não por um grande terremoto, como disse vosso escritor, Platão, né, pois essa terra era pouco sujeita a terremoto, mas por um dilúvio, por um imenso, uma inundação, né? Ok? Né? Mas é certo que a inundação não foi muito profunda. É como se houvesse, né, um terremoto e daí uma inundação, mas o bem quer dizer que, na verdade, sobreviveram alguns. Né? E aí, desses sobreviventes, continuou a Atlântida. Então, Nova Atlântida é como se fosse uma continuidade, né, do que restara da velha Atlântida. Certo? Aí diz assim, ó, mas é certo que a inundação não foi muito profunda, não mais que 40 pés de altura sobre a terra, na maior parte dos lugares, de forma que, ainda que destruíssem homens e animais em geral, alguns selvagens habitantes, né, escaparam, tá vendo? Né? Certo? Escaparam alguns, né? Ok? Depois da inundação, né, essa Atlântida ficou isolada, ok? Depois da inundação, essa Atlântida ficou isolada, né? E alguns sobreviventes, né, deram continuidade à cidade, mas ela ficou desconhecida. Não tem mais contato com outros povos. Outros povos não tiveram contato com ela. Aí, nesse parágrafo que eu estou lendo, mais ou menos, no quarto período do final para o começo. Diz assim: então, a comunicação que poderia advir da navegação de outras nações para cá cessou há muito tempo. Ele diz: olha, havia uma Atlântida que realmente fora, né, referendada por Platão, mas ela não foi totalmente destruída. Na verdade, ela foi inundada, mas, né, tivemos sobreviventes, e esses sobreviventes deram continuidade. Como a cidade fora, né, inundada, não tiveram, as nações não tiveram mais contato com a Atlântida, né, e ela ficou isolada, esquecida, mas os atlantes, né, continuaram tendo contato com os europeus e traziam novidades, né, dos europeus para a cidade. Aí diz assim, então, a comunicação que poderia advir da navegação de outras nações para cá cessou há muito tempo, exceto por algum raro acidente como esse, né? Estão tendo contato com um povo diferente porque houve um acidente, mas eles evitam contatos para que a cidade não seja destruída, etc. E tal, para preservar, né, a cidade. Quanto à cessação, né, da comunicação através de nossas viagens a outras nações, a causa, falando com franqueza, não vos posso dizer, mas nossa marinha, em número de navios, potência, marinheiros, pilotos e tudo que se refere à navegação, é tão grande como sempre foi. E quanto ao motivo de que aqui permanecermos isolados, oferecerei agora uma explicação que os aproximará da satisfação à vossa questão principal. Né? Então, vou mostrar aqui, né? Tá. Aí no parágrafo seguinte, vou mostrar por que eles ficaram, né, no Nova Atlântica, por que eles não foram embora, né, os sobreviventes, né. Eles têm aqui, né, o rei Salomão, né, que é quase um divino, Salomão, né, seria o fundador dessa cidade, tá certo? Ela vai falar aqui do Salomão, que era um rei, né, que praticamente reorganizou a sociedade, muito bom, etc e tal, né. Aí no parágrafo seguinte, vai falar que a fundação da sociedade, aí eu falo da Casa de Salomão, né? Um pouquinho, né? Parágrafo, deixa eu ver aqui. É, olha, vai falar que o objetivo, né, dessa Casa de Salomão, desse governo, é dominar a natureza,
colocar a natureza sob o domínio do homem. Né? Quer dizer, que o homem tenha um domínio sobre o universo, que o homem tenha um domínio sobre a natureza, que o homem possa manipular, né, geneticamente a natureza, através de hibridação, de cruzamentos, seleção de novas sementes, seleção de novas raízes, seleção de novas espécies de plantas, novas espécies de animais, ou seja, que haja, né, um controle, um domínio pleno do homem, mediado pela ciência sobre a natureza. E que o homem melhore a natureza, né? O homem ajude também. A natureza ela não é perfeita, a natureza não é divina, ela também tem imperfeições, ela tem também lacunas. É uma ideia que a natureza precisa também ser cuidada, precisa ser completada, né? Tanto que a ciência melhora as sementes, né? Melhora algumas espécies de plantas, melhora algumas espécies de animais que possam ser mais resistentes, mais saudáveis, né? Mais produtivos. E é isso que o Bey está falando aqui no século XVII, né? Só vai acontecer praticamente, né, no século XVIII, mas muito devagar, XIX, é 20, 21 que começam essas pesquisas científicas, né, de hibridação, né, de manipulação genética, né, ou seja, de procurar ter uma espécie melhor e tirar os genes, né, dessa espécie e reproduzir para ter mais resistência contra doenças, tá certo? Ter mais qualidade, né? Ok? E o Rubem está levantando aqui, tá certo? Esse domínio sobre a natureza, né? Aí tem-se riqueza, certo? Se apropria apropriado pelo conhecimento, etc. Aí desse parágrafo, que é na página 235, esse parágrafo vai 235, vai até 237, mais ou menos o último parágrafo, né? Diz assim: como se vê, mantemos um comércio não para obter ouro, prata ou joias, né? Eles mantêm um comércio no sentido de levar mercadorias, trocar essas mercadorias, né, com os europeus, trazer novas mercadorias, mas não por omissão, não para manter, né, ouro, prata ou joias, né, sedas ou qualquer outra mercadoria, mas tão somente a primeira criação de Deus que foi a luz, para obter luz do conhecimento sobre as partes do mundo, né? Uma riqueza para poder viajar, uma riqueza para poder, né, conhecer, ter as condições para conhecer o mundo, etc. Aí no parágrafo seguinte, na parte 238, os viajantes conheceram, né, melhor Atlântico. Ele diz assim: considerávamos-nos agora homens livres, vendo que não havia perigo de perdição extrema, e vivemos muito alegremente, saindo e vendo tudo quanto devia ser visto, na cidade e adjacências, dentro dos limites permitidos. Travamos conhecimento com muitas pessoas importantes da cidade, e no seu trato encontramos tal humanidade e liberdade, tanta boa vontade no acolhimento do estrangeiro, que foram suficientes para nos fazer esquecer tudo o que nos era caro em nossos países. Seguidamente, fomos encontrando coisas dignas de de se observar e relatar. Sem dúvida, se existe no mundo um espelho, bonito, não é isso? Um espelho digno de olhar dos homens, este seria este país, né? Ele seria um espelho, né? Muito bonito. Ó, se existisse no mundo um espelho, né, digno de olhar dos homens, este seria esse país. Aí no parágrafo seguinte, é na página 238, certo? Ele vai falar vai falar de alguns pontos importantes, né? Tá certo? Entendeu? É, vai falar aqui dos pontos importantes dessa cidade. Okay? Um deles, por exemplo, a questão da longevidade, tá certo? Que festejavam, falei, né? A velhice. A velhice tem um significado importante. Vejamos que numa sociedade capitalista, né, a velhice significa, né, um entulho, algo que não é produtivo, algo que tem que ser evitado, né?
Então, é algo que é prejudicial, né? Algo que não tem importância na sociedade, né? Pessoas idosas não são bem tratadas, né? Não são respeitadas, né? Seus salários são, né, diminuídos, né? As pessoas não têm mais os medicamentos, não ganham mais o que, né, que ganhavam, né? Contribuíram para a sociedade, mas agora não recebem o que recebiam, como se não tivesse contribuído, né? Entendeu, né? E não tem espaço para os velhos, para os idosos. É uma pena, a gente não aprende com as gerações maduras, né? Que é lamentável, nós não escutamos. E até a gente tem até preconceito, acho que o mais maduro, né? O mais velho é ultrapassado, né? E não, é o mais experiente, né? É o mais sábio. A gente acha que a gente que é novo que sabe mais, né? Que a gente é mais atualizado, né? Não, a gente não tem, a gente tem uma formação também, né, de descartabilidade. E aqui não. Na Nova Atlântica eles cultuam os velhos, né? Eles festejam a longevidade, tá certo? Né? Como se fosse uma vitória da ciência, né? Tá certo? Diz assim, olha, um dia dois dos nossos companheiros foram convidados, ó, para a festa da família, como a chamavam. Tratava-se de um costume muito natural, piedoso e venerável, que mostrava que a nação se compõe de todas as cortesias e que consiste no seguinte: qualquer homem que viva para ver 30 descendentes seus vivos, né, juntos, e todos maiores de 30 anos podem fazer uma festa à custa do Estado, né? O cara tem 30 descendentes, tem, né, mais de tem descendentes, né, com mais de 30 anos, etc. Depois um bisavô, etc. Né? A custo do Estado. O pai da família, a quem chamam Tissan, 2 dias antes da festa, leva consigo 3 dos seus amigos, escolhidos à sua vontade, e é acompanhado pelo governador da cidade, o lugar onde a festa é celebrada. E todas as pessoas da família, de ambos os sexos, são convocadas e ficam à sua disposição. Esses 2 dias, o Tissan os dedica a enfronhar-se a respeito do bom estado da família. Então, são resolvidas e apaziguadas as discórdias e atritos porventura existentes. Né? Falando aqui um pouco, né, mostrando aqui que a razão logo desapareceu no dia da festa, o pai, o patriarca, né, o Tissan, após o serviço divino, passa para um grande aposento onde é celebrado a festa. Né? Aí falando que a festa para os idosos, né, certo? Tá falando aqui, ó. É, assim, trata-se de uma carta de rei, contendo concessão de rendimentos, muitos privilégios, isenções e tributos honoríficos concedidos ao pai da família, né? E sempre assim dedicado e dirigido. Tá? Né? Aí feliz é o povo de Benzalém, né? Benzalém é a cidade, a capital dessa nova Atlântida, é, certo? Aí vem na página 241, né? Aí vem falando aqui um pouco na página 241, onde o viajante, né, com o mercador da Atlântida, né? O mercador faz elogios, né, à cidade da Atlântida. Ele vai dizer assim: passamos 6 a 7 dias, estabeleci estreita relação com o mercador da cidade, de nome Joabim, né? Era judeu e circuncioso. Em relação ao país de Benzalém, não tem fim os elogios que ele faz este homem. Mas, à parte essas fantasias, o homem era sábio e douto, de afável trato e emérito, conhecedor das leis e costumes da nação. Entre outros assuntos, certo dia, disse-lhe eu
está muito impressionado com o relato feito por alguns companheiros da celebração da festa da família, que era para os idosos, né? Porque, pelo que me lembrava, nunca tinha ouvido falar de solenidade de tal modo presidida pela natureza, né? De solenidade aos velhos, né? E com a propagação da espécie procede vínculo nupcial. Eu desejava saber as leis e costumes daquele povo em relação ao casamento. Aí vai falar um pouquinho do casamento, do matrimônio, certo? Né? Vai falar do matrimônio, vai falar que não há prostituição, né? Não há desigualdade. Ele diz assim, vai dizer assim, ó, mas agora eu contarei tudo que sei. Entendereis que não há sob os céus nação tão casta como Bezalém. Bezalém é a capital, né, da cidade. Nem tão livre, nem tão livre da corrupção, né, e da desonestidade. É a nação virgem do mundo. Lembro-me de ter lido em um dos vossos livros europeus a história de um santo ermitão que desejava ver o demônio da fornicação. E apresento-lhe um hediondo e obsceno anão etíope. Mas, se tivesse desejado ver o espírito, né, de Benzalém, ter-lhe-ia aparecido um belíssimo anjo, pois nada há entre os mortais de mais belo e admirável que a mente desse povo. Né? Sabei também que entre eles não há bordéis, ó, não há bordéis, né? Não há prostituição, certo? Ou qualquer coisa desse gênero, né? Ok? Bonito, né? Aí vai falar que também a amizade é muito forte, né? Entre os atlantes, né? Não tem bordel, não tem prostituição, onde assim. Quanto ao amor entre homens, não há dele qualquer sinal. No entanto, quer dizer, homossexualidade, né? Não pode haver no mundo amizades tão fiéis, né? Aqui, né, é porque é um contexto, vamos dizer assim, né, onde havia um único modelo, né, de família, né, no século XVII, homem e mulher, né. Claro que hoje está superado, né, e a gente tem um conceito mais amplo, né, de amor, de relação, e temos que respeitar, né, as pessoas, como as pessoas devem respeitar, devem respeitar todos, né. O amor é para dar liberdade de cada um, e as pessoas são livres para amar, né, quem a pessoa sente, né, amor, né, nós temos que respeitá-las, né. Né? Não existe ninguém, nenhum amor melhor que o outro. O amor é um sentimento igual ao outro, né? Não existe amor, o amor certo, o amor errado, né? O amor bonito, o amor feio. O amor é um sentimento. Se o outro ama o outro, o amor é igual. Se eu amo a mulher, o outro ama o homem, é o mesmo sentimento, né? É o amor, é um sentimento humano, de carinho, né? De afeto, né? De acolhimento, de complemento, né? De envolvimento, certo? Com o outro, né? E a gente tem que respeitar o mesmo sentimento. Não existe um sentimento, né, de homem para mulher, que é diferente de homem para homem, de mulher para mulher. Mas aqui não, né? Então, não há uma dificuldade, mas ele fala, né, da amizade muito, muito elevada entre os atlantes. Né? Ele fala assim, ó, e falando, né, ele diz assim, ó, e falando de maneira geral, ó, ele diz assim, e não pode haver no mundo amizade tão fiéis, né, tá falando, e invioláveis como aqui. E falando de maneira geral, como disse eu no começo, jamais li a respeito de qualquer outro povo, né? Tá certo? Aquele que ó, não se respeitasse a si mesmo, né? O respeito de si é justamente como religião. O mais poderoso freio. Obrigado, né? Rapaz, eu sou viciado por café. Né? Se você quiser me comprar, meu vício, né? Você pode me dar um café que eu dou minha alma para você. Certo? Minha alma é barata. O pessoal preserva tanta alma, né? Vendo ela com café. Então, aí vai aqui, ó. Que ele me havia feito recordar
nossos pecados e reconhecia de bom grado haver mais retidão moral do resultado aqui na Europa, né? Essas palavras, ele inclinou a cabeça. Aqui ó, há muitas leis sábias e excelentes, referência ao casamento. Aí ele não permite a poligamia, né? Ninguém pode casar-se ou contrair números antes, né? Ele escolheu no meio, no primeiro encontro, tá? Foi meio conservador, mas tudo bem. E aí tem várias passagens, mas lá no final, né? Depois eu posso voltar aqui e ler. Tem muitas passagens muito bonitas aqui, tá certo? Né? Eu vou falar, aqui, olha, o fim de nossa instituição, ó, não é o fim dessa casa de Salomão, né? É o conhecimento das causas, o conhecimento da natureza, né? Conhece as causas, você vai conhecer os efeitos, vai conhecer as leis, vai dominar o mundo, a natureza. Ao fim da instituição é o conhecimento das causas e dos segredos, né, do movimento das coisas, é dominar o segredo da natureza. E a ampliação, ó, dos limites do império humano, é típico, né, da ciência moderna. O que é que a ciência moderna quer? Ampliar o império humano. Que o homem conheça os segredos da natureza e coloque a natureza sob, né, o seu domínio. E aí o homem possa, o quê? Ao dominar a natureza, trazer progresso. Né? Ó, para a realização de todas as coisas que forem possíveis. Né? É, aí vai dizer assim, né? Temos ainda, falar aqui, né? Temos grandes lagos de água doce e salgada que usamos para peixes e aves, né? Usamos também para enterrar certos corpos naturais, né? Já que descobrimos uma diferença entre efeitos do sepultamento de coisas sobre a terra e ao ar livre sobre a terra na água. Temos também um certo número de poços e fontes artificiais, né? Ele vai falar aqui sobre a questão do prolongamento da vida, né? Tá certo? Ó, temos também um certo número, né, de poços e fontes artificiais constituído por imitação dos mananciais e dos banhos naturais, que contêm diluídos, né, enxofre, aço, chumbo e outros minerais. Temos, de outra parte, pequenos poços para a infusão de muitas coisas, e nos quais a água mais rápida e mais ativamente põe em ação as suas virtudes que, em reservatório, etc. Entre outras, possuímos uma água a que chamamos a água do paraíso, que, segundo o uso que dela fazemos, é realmente soberana para a saúde e para o prolongamento da vida, né? Quer dizer, estão preocupados, né, com a saúde, preocupados também, né, com a extensão da vida, que as pessoas não morram cedo, né? A ciência vai cuidar da saúde e prolongamento. Temos ainda, ó, casas grandes e espaçosas, onde imitamos e reproduzimos os fenômenos meteorológicos, como a neve, o granizo, a chuva, algumas chuvas artificiais e substâncias, tudo que é feito lá na cidade. E diferentes da água, trovões artificial, né? Relâmpagos, bem como criações de rãs, moscas e outros pequenos animais. Temos também certas câmaras, a que chamamos câmaras de saúde, nas quais regulamos o ar do modo considerado bom e adequado à cura de diversas doenças e à restauração da saúde. Né? Temos também magníficos e amplos banhos, certo? Com variadas misturas para a cura de enfermidade e para a restauração, ó, do corpo, do excesso de secura, bem como outros para o revigoramento dos músculos, das partes vitais, mostrando o que a ciência faz na cidade, né? Para a substância do corpo. Temos igualmente vários e amplos pomares e jardins, ó, né? Certo? Em que, em que não observamos a beleza, mas a diversidade do terreno, do solo,
apropriado ao cultivo de diversas árvores e ervas. Em alguns deles, né, muito espaçosos, plantam-se árvores, arbustos e pequenas frutas, com as quais são preparados diversos tipos de bebida, afora, né, além do vinho. E aí é realizada toda sorte de inseminações, né? Inseminações, né? Isso aqui no mesmo século XVII, inseminações, tanto como com plantas frutíferas, né? Obtendo dessa forma muitos resultados. Nesses mesmos jardins e pomares, ó, fizemos artificialmente plantas e flores, né? Antes ou depois da estação, né? Antecipando isso aqui, né? Não existia, né? Certo? Cruzamentos, né? Certo? Bem como fazemos crescer mais rapidamente, né? Que é hoje a ciência faz o quê? Né? Faz justamente melhorar as sementes, né? Melhorar as espécies, fazer com que elas produzam um período que a natureza não consegue, né? Ó, fazemos crescer mais rapidamente que do custo normal. Ainda por meios artificiais, ó, tornamos-las maiores que o normal e tornamos os frutos maiores e mais doces, né? Vejam que isso é hoje, século XXI. A gente manipula a manga, né? A gente manipula a goiaba, para que a goiaba seja maior, seja mais doce, né? Tá certo? Tenha mais volume, né? A qualidade seja diferente, com a manipulação genética hoje, né? Com o cruzamento de boas espécies, etc. Ó, e diferente no gosto, no aroma, na cor, ó, a forma do produto. Temos também meios para fazer, ó, nascer diversas plantas sem sementes, né? Tão somente pela mistura de terras, igualmente de criar diversas plantas novas, né? Plantas novas, né? Vejamos, tudo artificial pela ciência. Isso aqui é o bacon, né? No século XVI, bem no século XVII. Não existe isso aqui, não. Ó, diferente das comuns, e ainda de transformar árvores e plantas em uma espécie diferente. Temos ainda parques e cercados de todos os tipos para animais e pássaros, para não serem somente pela beleza e raridade, mas também para experimentos, né, de dissecação, pelos quais procuramos esclarecer tudo o que pode ser feito no corpo humano. Nesse terreno, colhemos extraordinários resultados, ó, como a continuação da vida, quando diversos órgãos que considerais vitais já estão mortos ou amputados, ó, né, nós vamos a continuação da vida, a ressurreição de corpos aparentemente mortos, certo? E coisas semelhantes. Nele também experimentamos todos os venenos e outras medicinas, tanto por via cirúrgica quanto médica. Conseguimos artificialmente, ó, torná-los mais fortes, né? E mais altos que o normal da espécie. E também, ao contrário, menores pela interrupção de seu crescimento. Manipulação genética, né? Aquilo que é grande demais, diminuir, aquilo que é pequeno, aumentar, aquilo que não tem qualidade, dá mais qualidade, aquilo que não tem volume, dá mais volume, aquilo que, né, não é tão doce, deixar doce, certo? Né? Disseminação artificial. Ó, fizemos mais fecundos, ó, mais prolíficos, né? Qual é o papel da ciência? Prolongar a natureza, ajudar a natureza, né? Certo? Onde a natureza não é fértil, torná-la fértil. Onde a natureza não é abundante, torná-la abundante. Onde há possibilidade de escassez, evitar isso, né? Que o normal, ou ao contrário, estéreis infecundos. Podemos, ó, mudar-lhes, né? Das sementes, das árvores, dos animais, mudar a cor, a forma, a atividade, de muitas maneiras. Descobrimos meios de obter, aqui na cidade, né? Meios de obter diversos cruzamentos, olha aí, ó, diversos cruzamentos que engendram espécies novas, né? Tá certo? Né? Fazer aqui a questão de manipulação, né? Para ter uma espécie diferente, né? Ó, espécies novas, e não estéreis, como pretende a opinião vulgar. Conseguimos obter numerosas espécies, né? De serpentes, vermes, moscas e peixes, né? De substância em putrefação,
E alguns desses animais chegam a ser criaturas perfeitas, como os animais ou pássaros, providos de sexo e capazes de se prolongar, né? Não ocorre por acaso, já que sabemos com antecedência que espécie de criatura nascerá. Ó, com a questão do cruzamento, né? Eles vão fazer cruzamento de espécies, né? Tá certo? Que aí hoje é a questão ética, né? Essa manipulação pode criar também monstrengos, né? Criador, né? Para essas espécies criadas, às vezes são destruídas, né? Então tem um certo cuidado ético, né? Para não ter distorções, monstruosidades, né? E trazer dor, né? Para essas espécies, né? Ó, temos também, olha aí, ó, tanques onde executamos com os peixes os mesmos experimentos a que me referi a respeito dos animais, cruzamentos, os animais, os pássaros. Temos ainda lugares apropriados para o cultivo e geração de espécies de vermes e moscas, que têm algumas utilidades, né? Como entre vós, o bico de seda das abelhas. Aí, né, vai falar aqui, não quero alongar-me muito falando de nossas fábricas de cerveja, dos fornos, das cozinhas, onde são fabricadas bebidas, pães, né, manjares de efeitos especiais, vinhos, obtemos das uvas, e bebida de outros sucos de frutos, de cereais e de raízes, e de misturas de mel, açúcar, frutos secos, cozidos, também da resina das árvores e da polpa da cana, né? Tá mostrando o que é que se fazia, né, nessa administração, nessa sociedade de Salomão. Tais bebidas podem conservar-se por um número de anos que pode atingir até 40. Temos também bebidas obtidas da, da, da fermentação de ervas, de raízes, de especiarias, e também com a intervenção, né, até de carnes, de laticínios, de sorte que algumas delas são, ao mesmo tempo, alimentos e bebidas, e são particularmente apropriadas às pessoas que na velhice desejam viver exclusivamente delas, com poucos recursos, né, às carnes e ao pão. Mas procuramos, mais que qualquer outra, nós procuramos, mais que qualquer outra coisa, conseguir bebidas de composição extremamente tênue, fraca, né, que se possa introduzir no corpo sem causar dano. Bebidas, né? Bebidas, mas que não cause danos. Olha aí, coisa, né? Legal. E isso chega ao ponto de algumas delas, quando colocadas, né, na mão, depois de algum tempo, passarem para a palma e continuar a serem agradáveis ao paladar. Temos também águas, ó, que tratamos de forma a torná-las nutritivas, que são, aliás, excelentes bebidas. E muitos dos nossos não usam outra água. Temos pães confeccionados com várias espécies de grãos, de raiz, fazendo o que se fazia na cidade, né? Com a ciência, com a tecnologia avançada. Temos pães, olha, né? Com várias espécies de grãos, de raiz, de sementes, e alguns com carne e peixe seco, feito de diversos tipos de fermentos e condimentos, de forma a torná-los extremamente apetitosos, né? Alguns desses pães são tão nutritivos que muitos vivem longo tempo sem necessidade nenhuma, nenhum outro alimento. Vejamos, né? Nós estamos num momento aqui numa cidade, uma cidade política, ou organização que a cidade investe na ciência. Hoje, né, com a direita, eles querem acabar com a universidade, querem acabar com a ciência, né? Querem privatizar o Estado, como se o Estado fosse uma empresa, né? Se o Estado não é uma res pública, não é uma coisa pública, não pode pensar no público, vai pensar na coisa privada, né, nos interesses particulares, privados. E no Brasil, que é um país, né, dos grandes problemas, a corrupção, isso é um perigo. Quer dizer, cada vez mais vai se tornar mais corrupto, né, na medida em que o Estado é administrado por empresas privadas, onde as pessoas não têm, né, autonomia, não têm liberdade, né, você, se disser qualquer coisa, vai perder o emprego, etc. Né? Então, hoje nós estamos numa situação muito arriscada, essa reforma aí, administrativa, né, que o governo quer,
onde os juízes, os promotores, os procuradores não são, né, não são atingidos, certo? Onde os magistrados não são atingidos, onde os militares não são atingidos, quer dizer, agrada o judiciário, agrada os militares, a polícia, né, e agrada os políticos, os deputados, né, federais e senadores. Quem é que vai ser? Quem é os ricos? Os pobres trabalhadores. Né? A reforma é para, né, tirar seguro-emprego, para diminuir salário, né? Ou seja, arrochar em cima daqueles que trabalham. Mesmo que as pessoas possam dizer que o trabalho, o funcionário público é preguiçoso, mas ele garante o que é coisa pública, né? Ele não está subordinado a uma empresa. Ele pode denunciar. Imagine a Receita Federal, né, a Polícia Federal em mãos privadas, né? Um país desse que a corrupção já é um escândalo, né? Um negócio desse, né? E, felizmente, talvez passe isso, né? Em que nível nós chegamos no Brasil, né? O risco de perdermos qualquer espaço público, vamos dizer assim, né? Certo? O Bolsonaro agora está querendo proibir as pessoas falarem, né? De comunismo, de socialismo, certo? Isso é uma lei, né? Certo? Quer mandar prender mais um negócio desse, né? Aqui é o contrário, o Estado financiando a ciência, o Estado financiando o conhecimento, né? Esse, ó, o mesmo ocorre em relação às carnes, né? Ó, alguns desses pães são tão nutritivos que muitos vivem longo tempo, sem necessidade nenhuma de outro alimento. O mesmo ocorre em relação às carnes, que são tão bem preparadas, tornadas tão tenras, né, e macias, que, sem nada terem de podres, ó, uma pessoa fraca do estômago as digere facilmente, tão bem quanto um estômago forte em relação às carnes preparadas de maneira comum. As carnes que são preparadas de forma diferente, né? Temos ainda, ó, carnes, pães e bebidas que, ingeridos, permitem, ó, prolongados jejuns. Outros alimentos desse tipo que tornam a própria carne sensível, né, carne sensível do corpo humano, mais forte e lhe conferem uma resistência muito maior que a natural. Temos também, ó, dispensar farmácias, né? E podeis facilmente imaginar que, havendo aqui uma maior variedade de plantas e criaturas vivas que na Europa, temos igualmente uma variedade muito grande de ervas medicinais, né? De drogas e de outros ingredientes. Vejamos, né? Que podia ser no Brasil, né? A gente tem tanta natureza, né? Tem tanto, né? Tanta matéria-prima e não se estimula, né? O mercado não dá espaço, né? Que seria barato, né? E muito mais saudável, né? Talvez um preço, né? Muito mais acessível do que a indústria farmacêutica, né? Que é milionária. Possuímos, ó, medicinas em vários graus de elaboração e algumas de muito demorada fermentação. Para a sua preparação, não foram apenas usadas todas as formas de destilação e de separação, calores lentos e passagem por diversos filtros e mesmo por substâncias sólidas, mas também foram empregadas, né, formas muito precisas de combinação a ponto de as substâncias se incorporarem como se fossem substâncias simples por natureza. Temos ainda, ó, diversas artes mecânicas que não possuís, bem como produtos obtidos por meio delas, como o papel, o linho, a seda, tecidos, delicados trabalhos de penas de extraordinário brilho, tinturas excelentes e muitos outros produtos. E também lojas, tanto para os artigos que não são para uso comum, como para os que são. Deveis saber, com efeito, que muitos dos produtos enumerados são comumente usados em todo o reino, mas os que são de nossa própria invenção são guardados como modelo e amostras, né? Vejam que tem uma visão também nacionalista, né? De resguardar a nação, né? Diferentemente daqui, né? Que o pessoal entrega, né? Os nossos recursos, nossas pesquisas, nossa riqueza, destrói a universidade, de onde pode sair, né? Pesquisa, onde se pode desenvolver o país, é pelas universidades, né? Não é desvalorizando o ensino primário, o ensino secundário, né? Mas a universidade vai trazer pesquisa, né?
vai desenvolver o país. E se você quebra a universidade, deixa o país o quê? Uma relação de dependência com as outras potências, né? E que sai muito mais caro para o Brasil, né? Muito mais barato investir em terra. E nós temos riqueza. Mas aqui é o contrário, né? Estão quebrando tudo, vendendo tudo, deixando o Brasil, né, dependente dos países do primeiro mundo. Ó, temos ainda diversas artes mecânicas. Eu falei, será? Acho que eu falei, né? Isso. Temos também, ó, vários tipos de fornos, de várias intensidades de calor, violentos e rápidos, fortes e constantes, né? Tranquilos, úmidos, secos, mas sobretudo temos calores, ó, que imitam o calor do Sol, né? E dos corpos celestes, né? Interessante. Passa por diversos graus de intensidade e que, por assim dizer, estão sujeitos a óbitos, né? A órbitas, ciclos, retornos periódicos, e com os quais conseguimos notar os efeitos, né? Contra o calor, contra o frio, certo? Possuímos formas de reproduzir o calor, né? Certo? Tá certo? Pode reproduzir o calor dos animais, de sangue, etc. Tal. Temos ainda instrumentos que geram calor somente com movimentos e locais apropriados para fortes insolações e lugares subterrâneos que produzem calor natural ou artificialmente. Esses diversos calores, né, nós os usamos conforme os reclamos das operações a que nos ocupamos. Aí ele vai falar, é, temos também, ó, pedras preciosas, né? Temos também casas, né, nas quais demonstram luzes, né, radiações e cores, né? Ou seja, reproduzimos também todas as modalidades de reflexão, refração, multiplicação dos raios, né, visíveis dos objetos. Temos também pedras preciosas de todas as espécies, muitas delas de grande beleza, desconhecida de vós europeus, né, falando. O mesmo acontece com os cristais, vidros, de diversos tipos, alguns feitos com metais. É o que nós temos aqui, toda coisa própria do Brasil, né? E a gente tem vergonha de ser brasileiro, vergonha da nossa riqueza, né? Temos coisa tipicamente brasileira, né? Alguns feitos com metais ou com materiais diversos, certo? Temos também um grande número de fósseis, materiais, né? Temos ainda casas do som, onde são experimentadas todas as espécies de som e seus derivados. Temos harmonias que não tendes, né? De notas a intervalos, ainda menores. Temos alguns instrumentos musicais desconhecidos de vós. Alguns deles soam mais docemente que os vossos. E também sinos e timbres harmoniosos e delicados. Transformamos os sons fracos em fortes, olha aí, né? E profundo. E inversamente, os fracos em forte. Sabemos produzir tremulações, vibrações diversas de som, né? Reproduzimos e imitamos todos os sons e letras articuladas, né? Reproduzimos e imitamos as vozes dos animais e dos pássaros, tá certo? Nessa casa, a casa, né, de Salomão, que administra a cidade, há um conjunto de confeitaria, onde fabricamos doces, secos, úmidos, diversos vinhos agradáveis, leites, molhos e saladas, e sem maior variedade que possui. Aí pode achar que isso aqui é utopia, mas, rapaz, você veja tanta corrupção, né? Um indivíduo, o cara pega 300 milhões, vai ganhar 3 bilhões, entendeu? Isso aí dá para resolver, né? O problema da educação no Brasil. Um indivíduo, só corrupção, né? Entendeu? O tanto de corrupção que há no Brasil, rapaz, o tanto de milhões, né, que é escoado fora, entende? E a escola não tem um ventilador, né? Entendeu? É absurdo, né? Não tem um bebedouro, custa R$ 1.000. Ó, temos também casas de máquinas, onde são preparados os instrumentos e as máquinas para todo tipo de movimento, tá certo?
Temos ainda ó, uma casa de matemática, onde são conservados todos os instrumentos, perfeitamente construídos e necessária a geometria, a astronomia. Temos ainda casa de ilusões, olha, interessante isso aqui, né? Lindo isso aqui, né? Vejamos, século XVI. Né, o cara, Messias do século XVII. Ó, ilusões, né? Que é hoje, não é? Não? Fetiche, né? Ó. Temos ainda a casa das ilusões dos sentidos, ó, onde executamos todas as espécies de jogos, né? Falsas aparências, né? Ilusões, você é interessante, né? Ó, podeis facilmente crer que nós, que temos tantas coisas perfeitamente naturais que provocam admiração. Poderíamos, em muitos casos particulares, enganar os sentidos, né? Se quiséssemos ocultá-las e fazer com que parecesse mais milagrosa, mas odiamos toda impostura e mentira, tanto que proibimos severamente, sob pena de multa, todos os nossos discípulos de adornarem e apresentarem qualquer coisa ou obra natural ou com espécie de exagero, mas pelo contrário, deve apresentá-la na sua pureza, sem nenhuma ostentação e mistério. Embora tenha, mas não é permitido manipulação, né? Tais são, aí falando, né? As riquezas dessa casa de Salomão, que é a casa, vamos dizer assim, né? Que administra uma casa de cientistas, de pessoas reconhecidas, né? Pela sociedade para administrar a sociedade e a nova sociedade. Aí vai falar, diz assim, olha, vai falar aqui, com respeito, né? Aos diversos encargos e ofícios de vossos discípulos, passe-se o seguinte, 12, né? Vai ver aqui. Aí vai falar muito, muito bonito aqui o final, tá certo? Medo de... Aí diz assim, deixa eu ver aqui. Ó, tem um parágrafo que diz assim: e para as nossas cerimônias e ritos, temos duas galerias bastante amplas e belas. Numa delas colocamos os modelos, né, e as amostras de todas as espécies, das mais raras, né, das mais raras invenções. Nas festas, as invenções, né, são como os inventores, né, são como heróis. Noutra colocamos as estátuas de todos os principais inventores, né? Tá? Os nossos inventores erigimos estátuas, né? Estátuas aos inventores, né? Aos pesquisadores, aos cientistas, né? Tá certo? Aqui não, a única coisa que o pessoal faz é político, né? Política é placa, né? É estátua, né? As outras gerações nem conhecem, o cara tem o nome, né, de uma biblioteca, nome né, de um órgão público, etc. Ele diz aqui, né? Por fim, fazemos um circuito de visitas periódicas às principais cidades do reino, segundo as necessidades, tornamos públicas as novas e mais úteis invenções, elas tornam públicas, né? Fazemos também predições de doenças, pragas, invasões de animais nocivos, escassez, tempestade, terremotos, grandes nações, cometas, estações do ano, né? E diversas outras coisas, e oferecemos conselho sobre o que deve ser feito para preveni-los, né? Olha, veja o que é a ciência, ó. Prever problemas e prepará-los, evitá-los, né? É o papel da ciência, né? Quer dizer, prever o quê? Né? Ó, prever doenças, pragas, né? Tempestades, escassez, terremotos, inundações, né? E assim, né? Oferecemos conselhos sobre o que deve ser feito para preveni-los, né? Certo? E prepará-los, né? Enfrentá-los, tá certo? E quando terminou de dizer isso, o padre se levantou e eu, como me havia, né, ensinado, ajoelhei-me, ele estendeu a mão sobre minha cabeça e disse: Deus vos abençoe, aí confiro-vos a liberdade de publicá-lo, né? Publicá-lo pelo bem, né, das outras nações, porque nós aqui permaneceremos. Ele está dizendo, né, que permite, né, que esses visitantes, né, divulguem, vão ficar ali, mas que divulguem o que eles presenciaram nesses dias em que eles ficaram, né, para se restabelecerem
né, nessa cidade da Nova Atlântida. Então, seriam essas passagens, eu gostaria de ler com vocês, ler a contribuição, vamos dizer assim, né, dos utopistas, que hoje, né, praticamente estão sendo negados, não só os comunistas, não só os socialistas, né, não só os de esquerda, mas também os utopistas estão sendo negados. Então, essas tradições elas têm que ser resgatadas por alguém, né? Meu papel aqui foi tentar trazê-las, né, da melhor forma possível. Lógico, minha contribuição, mas também deixando esses filósofos, né, a partir das suas obras, falarem, se expressarem, né, expor suas ideias. Eu acho que são ideias interessantes, né, como parâmetro, como referência, para que nós também tenhamos, ao contrário, temos essas referências para fazer uma crítica, né, à nossa sociedade em que esses princípios, essas questões não estão postas, né? Assim como o Utopia fez uma crítica do real e imaginou, a gente pode se apropriar, né, do ideário, dos utopias, e fazer uma crítica ao existente, né? A nossa sociedade do presente, onde esses princípios estão muito distantes. Vejam, isso aqui nós pensamos lá do século, né, 16, 17, 18. Nada disso aqui aconteceu no século 21, né? Muita coisa não aconteceu, né? Vejamos, aqui nós pensamos lá no século 16. E no Platão, 400 anos antes de Cristo, né? Quer dizer, como a gente, sentido humano, né, de salto muito lento, né, no sentido coletivo, né, no sentido não só para uns, né, para uns as coisas acontecem, mas para a maioria não, né, e a gente quer uma sociedade que não seja só para uns, né, pelo menos aqui nesse sentido, de uma posição, vamos dizer assim, mais crítica, né, de uma filosofia mais crítica, para supor uma sociedade que seja para todos, de forma igualitária, independente de cor, de raça, né, de profissão, de opção sexual, né? Todos são iguais, né? Todos nós somos iguais, não há diferença, né? Certo? E a diferença é o que tem de mais rico, né? A gente não aprende na identidade, aprende na diferença, né? Na diversidade. Quem for aprender só na sua igreja, só com seu Deus, né? Só com a sua religião, regride, né? A gente aprende com a religião do outro, a gente aprende com o Deus do outro, a gente aprende com o culto, né? Dos valores dos outros, né? A gente vai falar a mesma coisa, dizer a mesma coisa, ouvir a mesma coisa, para que isso? Né? Eu vou para minha religião, eu escuto a mesma coisa, eu, né, vejo a mesma coisa. Aí bate palma mesmo, para que isso? Né? Para que sentido tem, né, a gente bater palma, ouvir o que a gente já sabe, ver o que a gente já viu, né? Falar o que a gente já não tem sentido isso. Para mim não tem. Né? É bom a gente ouvir o diferente, ouvir o distinto, conviver com o diferente, né? Sempre a gente está aprendendo. E é isso, as sociedades utópicas, elas são que sociedades, né, que, né, defendem a diversidade, né, defendem a pluralidade, defendem a tolerância, né, religiosa, a tolerância com a diversidade, a cidade do sol, né. Aqui a ciência que é para todos, né, uma sociedade que a ciência, claro que a gente pode fazer uma crítica hoje que a ciência não se desenvolveu para todos, mas o Bacon não está querendo uma sociedade, né, voltada para o conhecimento e o conhecimento no sentido platônico. Né. Se olhar a república, para que a educação? Formar cidadãos, né, que conheçam bem, mas conhecer o bem para o sentido socrático, praticá-lo. Né? E quem conhece, quem recebe mais educação são os filósofos, eles não, olha coisa linda, não, os filósofos não podem ter propriedade, né? Não podem. Né? Eles têm que ter uma missão que é retribuir à sociedade pelo que eles receberam, da educação que eles receberam. Eles receberam mais educação, né? Receberam mais conhecimento, eles têm mais compromisso. É o contrário no Brasil, o cara que acha que sabe mais, ele acha que é a meritocracia, né? Ele acha que ele, pelo fato de ele ter mérito, né, ele merece ter mais, né? Porque se a sociedade não tivesse dado as condições para ele, né? Tá certo? E aí quer explorar a sociedade, né? E aqui é o contrário, né? No Platão é o contrário, as pessoas que mais conhecem é porque receberam mais conhecimento da sociedade e essas pessoas têm que ter menos, e tem que ter o que? Mais compromisso com a sociedade. Tem que passar, né, o seu conhecimento para a sociedade. Também aqui é o sentido baconiano. Né? O Estado financia a ciência uma vez volta-se para quê? Para o Estado, para a comunidade, né? Para o coletivo. Isso é muito platônico, muito socrático. Né? Platão diz o quê? O que é o Estado perfeito? É um Estado que não separa, a política e a educação não separam para Platão. Né? A política vai formar os indivíduos.
E vai formar os indivíduos como? Né? Sentido comum, né? Sentido para a comunidade, para a polis, né? E quanto mais você tem conhecimento, que até ser filósofo, né, mais você recebeu conhecimento de onde? Do estado da polis. Aí você não pode possuir, não é um conhecimento privado, é um conhecimento para você depois devolver à sociedade. Daí vem o mito da caverna, né? O filósofo, aquele que teve um conhecimento mais, né, ilustrado, aquele que estudou mais, que chegou, vamos dizer assim, né, ao sol como uma metáfora, né? Conhecimento, as ideias, como, como ser das coisas, né? Que revelam as coisas, tem um papel. Voltar para a comunidade, né? Voltar para os seus concidadãos e contribuir para que seus concidadãos também tenham essa dialética, essa ascensão, né? Da alma, do espírito, para que possam também apreender as ideias e conhecer as coisas. Né? Quer dizer, quem mais conhece não é para si. Hoje é o contrário, as pessoas que mais conhecem pensam que sabem mais, né? E que os outros são burros, ele é inteligente, logo ele tem que ter mais coisa, né? Tem que ter propriedade, tem que ter bens, porque ele conhece mais, ele é mérito. Não. Aqueles que conhecem mais é porque tiveram condições materiais, né? Ou tiveram condições, né? A partir das quais receberam, né? O Estado, né? Que é financiado pelo povo, né? Então você tem que retribuir, repassar isso, né? É o mínimo que o intelectual deve fazer, né? Compromissado. Repassar o conhecimento que você recebeu da sociedade. Né? No caso, nós aqui, né? Das universidades públicas, a gente recebe dinheiro do público, então a gente tem que repassar para o público, né? Certo? A gente é formado, eu sou formado com dinheiro público, né? Então tenho que ter esse papel, né? De não me achar iluminado, né? Por mérito, não. Né? Se o povo, se der ao povo também as condições, o povo também terá, né? As pessoas também terão, né? Resguardando as diferenças, né? Terão também informação, terão também cultura. Se derem ao povo as condições, né? Para que o povo pense, o povo trabalhe menos, né? Tenha menos labuta, menos cansaço e tenha umas condições para pensar, com certeza o povo vai pensar também, né? E vai, com certeza, né, se desenvolver. Eu sou puto do povo, que o povo é racional. Sim, mas deve ser puto. As condições são mínimas. Não, mas tem escola mínima. Né? O cara está ali na escola, mas soube, né? Uma série de preocupações, na verdade, né? Uma série de barreiras, dificuldades, né? Claro que eu não estou inocente, mas as dificuldades são grandes, imensas, né? Então, meus queridos, a aula seria essa. Queria agradecer a vocês, a todos, tá certo? E por hoje a gente fica por aqui, tá certo?